Estamos começando então mais um podcast de mulheres inspiradoras que são sinônimos de mulheres. E hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial. Uma convidada que com certeza tem uma história inspiradora, que inspira muitas mulheres e que vai deixar uma mensagem aqui para nós contando a sua história. E é um prazer receber você aqui, Cleide. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Agradeço imensamente o convite, de você ter aceito, né, o nosso convite, de estar aqui hoje, de se disponibilizar e estar aqui hoje e dividir com nós, né, contar a sua história um pouco para nós, para as outras mulheres que estão nos assistindo. Então, muito bem-vinda mais uma vez. E agora, me conta um pouquinho, quem é você, quem é a Cleide? Vamos lá. Boa noite, Gisele. Eu me chamo Cleide Furquim, né? Eu sou natural de Pato Branco. Sou do interior. Eu vim morar em Pato Branco com 16 anos. Bem cedo, bem jovem. Bem jovem. E que legal. Vim trabalhar, né? E sempre trabalhei. Sempre tive meus empregos. Sempre dei o meu melhor. Então, a minha vida no início foi muito difícil. Sim. Porque a gente saiu do interior e veio para a cidade. E saiu muito cedo de casa. Saiu muito cedo. Então, os pais, eles ensinaram e a gente teve que se virar, né? Depois que você veio, então, para a cidade, que você veio morar na cidade, você já começou estudando? Já tinha um emprego? Já veio... Veio sozinha? Tu morou sozinha? Na verdade, não. Eu vim morar em Pato Branco. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar em casa de família. Eu era babá. Sim. E eu tive que optar ou trabalhar ou estudar. Então, para não voltar para o interior, eu optei em trabalhar. Sim. Trabalhei de doméstica por 4 anos e depois eu comecei a trabalhar em lojas, farmácias, lojas de móveis. Então, assim, eu fiz um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Claro. E assim, quando a gente tem um objetivo de alguma coisa, não importa, né? Todo trabalho é digno. Com certeza. Foi tudo um aprendizado. Sim. Porque todos os trabalhos que eu passei, cada um, ele me trouxe um aprendizado que eu carrego até hoje. Que bom. Então, se eu precisasse voltar para trás, em algum momento da vida, eu saberia trabalhar com muitas coisas, né? Com muitas coisas, com certeza. Isso faz uma grande diferença. Sim, sem dúvidas, né? Tudo é aprendizado na vida da gente, nada é em vão. Eu sempre digo que não importa o que aconteça, algum aprendizado vem, né? Que aconteceu. E me conta, Cleide, você tem filhos? Não. Me conta um pouquinho mais da tua vida, quero saber mais. Eu sou mãe de 2 meninos, né? Isso. O meu filho mais velho tem 24 anos. Nossa! O mais novo tem 20. Eu sou avó. Em 2022 nasceu a minha neta, ela faleceu, mas eu tenho ela. Com certeza, é um anjo, né? É um anjo. Então, assim, moro com os 2 filhos ainda, eles moram comigo, né? E agora cada um também está seguindo a sua vida, né? Sim, com certeza. Quando você falou da sua neta que faleceu, ela faleceu muito pequenininha, né? Porque você falou em 2022 Sim. Ela nasceu e ela logo faleceu. Isso, ela nasceu 13 de julho e ela teve um problema de saúde e ela faleceu 29... ela faleceu... Em julho... Não, com 29 dias. Então, assim, ela nasceu dia 13 de julho. E 29 dias depois ela faleceu. E 29 dias depois ela faleceu. Um anjo que passou pela terra mesmo, né? Foi um anjo e deixou, assim, um marco muito forte para nós. Nossa, com certeza, sem dúvidas, né? Mas é os propósitos de Deus, né? Não cabe a nós ficar indagando, cabe a gente entender, né? O importante é que você tem ela no coração, tem ela na vida de vocês, ela passou por aqui para algum propósito, com certeza. E aos pouquinhos a gente vai assimilando tudo isso. Né? E me conta um pouquinho, Cleide, depois que você falou, né, que veio para a cidade, sempre trabalhou, o que mais marcou a tua vida? O que teve de marcante, assim, que você pode dizer, depois disso a Cleide foi outra mulher? Me conta, assim, algo que você tenha, né, que tenha te marcado. Gisele, eu casei com 24 anos, né, onde eu tive os meus filhos, o Bruno e o
E e o André. E casei com o Juliano, né? E a gente tinha muitos sonhos, né? Ai, A gente trabalhava como funcionários, mas sabe aquela coisa que não é aquilo que você Sim. almeja, não é aquilo que você quer. sim, Você sempre quero tem mais. um pouquinho mais, assim, de ambição, você quer um carro melhor, você quer uma casa melhor. Sim, e que bom, né, que tem, a gente tem essas ambições. Sempre tivemos muitos sonhos. O meu marido era mecânico e eu trabalhava numa loja de imóveis em Pato Branco. E daí a gente resolveu, assim, montar uma empresa. Ah, sim, E surgiu, dá um passo além. surgiu uma empresa de móveis tubulares, aonde nós trabalhamos por 13 anos. Nossa, fizeram história. Fizemos uma grande história. E nesses 13 anos, a gente trabalhou junto. O Juliano cuidava a parte comercial e eu ficava com a outra parte, né? Então, nós, assim, trabalhamos muito, construímos, né? E em 2012, o Juliano sofreu um acidente. Ele se acidentou com moto e acabou falecendo, né? Nossa. Então, nesse período, eu tive que assumir uma empresa onde tinha 25 funcionários internos, mais 15 vendedores. Meu Deus, E você eu sozinha assumi daí. sozinha porque o meu filho mais novo tinha 14 anos. Meu, E super o mais velho. E Mais o mais velho. novo tinha 9. Então, Nossa. eles não tinham como me ajudar, né? Apesar de ajudar, mas não era muito, né? Sim. Então, eu trabalhei mais 4 anos com a empresa, sozinha. E eu tive muitas provações, assim. Eu tive muita dificuldade. Imagina quantos desafios você enfrentou, Muitos né? desafios, assim, que eu tive que superar. Você me falou que, né, teu esposo ficou em coma alguns dias e acabou falecendo, né, infelizmente. E aí, me conte um pouquinho como que foi, assim, depois disso, você, com essa perda, você ter que voltar para a empresa sem ele. Como que você se viu nisso? Como que foi, assim, eu não, né? Me conte um pouquinho. Então, Gisele, quando aconteceu o acidente, ele já ficou em coma. Ele não falou mais, né? Já estava em coma 100%. E ele não tinha nenhum problema outro de saúde? Foi Não. assim... Não, depois veio alterações de diabetes, veio outras alterações, mas até por conta de que ele ficou internado 30 dias. Ah, sim, né? Mas depois Né? que ele se acidentou, entrou pro hospital, você não conseguiu mais Não. conversar com ele. Não, Ele já ficou inconsciente. já ficou inconsciente. A parte dele na empresa era cuidar os funcionários e o comercial. Os funcionários no sentido assim de coordenar, né? Sim, tipo um RH. Isso. Né? E ele chegava na produção, ele sabia tudo da produção. Eu não sabia nada. O que tu fazia? Eu Outro fazia setor? o comercial, a parte financeira e a parte de assistências. Eu trabalhava no escritório. Ajudava na produção, porém não entendia como produzia um produto. Sim. Quanto material iria nesse produto para produzir. Era o setor da parte dele. Era o setor da parte dele. Eu não sabia medidas, eu não sabia nada. Sim. Então, nesse período, eu tive uma dificuldade muito grande na empresa. Nossa, você teve que encarar tudo. Foi muito... eu não conseguia lidar com isso porque eu não sabia. Sim. Entende? Eu tive que aprender, assim, eu tive que começar do zero. Eu tinha funcionários que sabiam um pouco para me ajudar. Sim, Mas 100% era o Juliano. Sim, e aí você como mulher teve que ir lá. Tive que ir lá, tive que trabalhar na produção, nós tínhamos muito pedido para entregar. Então, nós atendíamos o Brasil inteiro. Nossa. E era final de ano, era dezembro, era os foi em últimos dias de dezembro. entrega pro Natal. E nós tivemos que dar um jeito e eu tive que entrar e fazer a coisa acontecer. E aí, como que foi assim a chegada na empresa, a recepção com os funcionários? Você nunca tinha tido assim esse primeiro contato, porque até então era o Juliano. E aí você teve que enfrentar. Quando eu cheguei, até a gente ele faleceu numa segunda-feira à tarde, o enterro foi na terça. Na quarta, 7 horas da manhã,
eu estava na empresa com os Sério, funcionários. Cleide? Mas assim? Assim, eu não tive a opção. Caramba. Eu não tive a opção de ficar com os meus filhos, né? Viver aquela dor, aquele momento. Não o fez momento. nem 24 horas que você tinha enterrado ele, você já estava lá. Não. E até o momento que antes disso em casa, o dia anterior, eu sentei com os meus filhos e falei para eles, a partir de hoje é nós 3. Meu Deus. Então não tem mais o pai. A gente sempre conversa sentado na mesa, né? Do lado da mesa pra gente conversar sobre isso. E eu deixei claro para eles que a partir daquele momento eu iria comandar. Seria como... Sim, você seria o pilar da casa, eles, né? o pilar, porque não tinha mais o pai. Tinha. E eu tive que deixar meus filhos. Sim. E eu fui trabalhar. Então eu reuni os No dia funcionários seguinte. e fiz uma reunião, meio sem condições de falar com eles, Mas, né? meu Deus, não consigo nem imaginar. E foi aonde eu tive, assim, muita aprovação para desistir. Claro. Porque teve funcionários que chegou saímos da reunião, subiram no escritório, me pedir demissão, porque eu não ia assumir a empresa, porque eu não ia dar conta daquilo. Um certo, digamos, talvez até um preconceito, Um né? Porque preconceito como que por ser mulher. É, eu tive você- muito isso. Você mulher vai assumir tudo isso? Porque eu tinha na empresa 25 funcionários e tinha 2 mulheres. O resto, Eram tudo 23 homens. eram homens. Então, assim, eu ser comandado por uma mulher vai dar briga, né? Sim. Então, eu tive que, além de levar a perca como uma coisa que tinha que passar rápido, naquele momento eu não podia olhar para a morte do meu esposo, eu tinha que olhar para o trabalho. Sim. A opção era aquela. Aquela. E foi aonde eu tive muita dificuldade. Começou ali algumas dificuldades da empresa com o quadro de funcionários. Imagina, e aí a empresa assim, e até você sozinha, talvez, claro, contou com a ajuda de muitas pessoas que tentaram te dar o apoio, mas quem precisava comandar e estar na frente era você, né? Era eu, e teve muitas vezes eu tive vontade de desistir. Ah, com certeza. Porque naquele momento eu não via uma luz no fundo do túnel, porque todo mundo parece que estava contra. Sim. Então, como eu não sabia produzir, eu perdi muito. Sim. Porque eu também não sabia cuidar do que estava sendo estragado. Sabe? E aí As você percas. teve que ir aprendendo com as perdas. E uma empresa não pode ter percas. Sim. Né? Ou tem que ter equilibrado, Então porque foi senão dá ali prejuízo. que eu comecei iniciou assim e eu vim tendo uma dificuldade financeira, porque eu não vencia mais. E aí era você por você, né? A tua Eu. dificuldade financeira com certeza refletiu em casa. Porque daí por conta dos teus filhos, Com certeza. manter a estrutura de uma casa sozinha. Nós chegamos assim, Gisele, a ter dias que a gente ia para casa, a gente não tinha dinheiro para comprar um leite, um pão. Caramba, cliente. A gente não tinha. E às vezes a gente comia o que tinha em casa. E no outro dia Levanta a gente conseguia. cabeça e vai em frente, né? Com toda a dificuldade, com todas as barreiras de você ter que... Então, imagina só, você como mãe, mulher, ter que olhar para teus filhos e dizer não dá para ir no mercado, não dá para comprar hoje porque não tem. Sabendo que você tinha uma empresa, sabendo que até ontem você tinha o teu marido, que né? A gente tinha uma estrutura, né? Uma estrutura, né? E aí lá se vai a estrutura material e se vai a estrutura emocional também, né? Dessa mulher, dessa mãe e dessa pessoa, né? Dessa esposa que ficou para trás, né? E a gente era muito unido, porque Sim. a gente trabalhava junto. Sim. Então foi assim, foi muito forte o que aconteceu. Foi uma E não teve né? palavras, nós não pudemos conversar. Tanto que, tipo, tinha a senha do cofre. Eu não sabia a senha do cofre, porque era sempre ele que mexia. Meu Deus. Tinha negócios que apareceram depois que eu não sabia que ele tinha feito, né? Não coisas ruins, mas tinha. Coisas que talvez estavam com Que ele, estava né? chegando, projetos, algo assim que eu não sabia. Então, muitas coisas caiu nas minhas mãos e eu não sabia o que fazer. Sim. Que foi vindo depois. Porque vocês não tiveram a oportunidade de conversar, né? Quantas coisas que ficaram para trás, tanto pessoais de você,
né? Porque até então ele saiu de casa, era Pra um passear. sábado, você falou, né? Um sábado para Um passear. sábado à tarde. Almoçamos junto e ele saiu para dar um passeio de moto. E aonde E aconteceu? voltou e sofreu um acidente. Então, eu sempre falo, é algo assim que a gente tem que sempre ter muita conversa Uhum. com as pessoas, porque ninguém sabe. Tanto no relacionamento- Os últimos minutos, ninguém sabe. É que hoje a gente tá aqui, agora. Mas daqui um minuto a gente não sabe, né? Então, assim, como é importante também o relacionamento e a proximidade e a gente deixar sempre muito claro as coisas. Não só com teu companheiro, esposa, marido, enfim. Mas com filhos, com pais, né? Tudo. Com irmãos. Porque a gente não sabe, né? A nossa... Mas só Deus pertence. E a morte, ela é muito rápida. Você não tá esperando aquilo. Não, né? A forma como foi, você não tinha, né? Tava tudo bem. Sim. Então, de repente, no dia seguinte, você se vê sozinha. Você se vê que você não tem mais aquele alicerce do teu lado. E ele tava ali, mas ele já não tava... Talvez não Tanto tava que quando mais, ele estava na UTI, eu trabalhava o dia todo na empresa e eu ia meio-dia no hospital e às 6 da tarde. Uhum. Então, era o horário de visita na UTI que eu ia. Então, Mas ele eu nunca teve ficava reações trabalhando. Não, ele nunca teve reação. Então foi realmente assim, né? Então foi muito difícil nesse período para mim. Uhum. Aí as coisas foram tendo que ser conduzidas Nos de uma erros e forma- nos acertos. Foi. no erro Né? e no acerto até você chegar. Isso, no que você almejou que era melhor pra ti naquele momento. Que foi Né? a Que opção foi a de venda. vender a empresa, né? Sim. Que foi aonde eu decidi que eu não queria mais. Uhum. Pelo sofrimento mesmo, trabalhar com as pessoas não entendiam, né? A tua Muita situação. a situação que eu estava vivendo. Aí o que acontece? Caiu as vendas. Sim, Os representantes também achavam que eu não tinha condição. Eu estava trabalhando bem, mas eles não achavam que eu não ia conseguir fazer as entregas, né? Nossa. Então, muitas vezes eu pegava o telefone Uhum. e ligava para os meus clientes maiores da região aqui. E eu ligava e falava, por favor, eu preciso vender, eu preciso dinheiro, eu preciso faturar. Pra Então, poder eles dar falavam, dinheiro. Cleide, fatura 20, 30, 40 jogos de mesa para mim. Uhum. Então, assim, eu vendia mais na empresa nos últimos anos do que os meus representantes comerciais. Olha só. Então, além de tudo, eu tive que despertar uma venda, Despertar um algo lado que teu. tinha dentro de mim que eu tive que colocar para Isso. funcionar também. E é isso que eu falo, né? Olha quanto que você teve que se reinventar depois disso tudo, né? Claro, foi um momento de muita dificuldade, um momento muito pesado na tua vida, mas que te fez você se redescobrir como mulher, como empresária, né? Você teve que empreender, você teve que aprender coisas que você nem sabia por onde começar, você teve que se enfrentar. Tive né? que enfrentar. Então, acho que também, assim, para quem tá nos assistindo, como é importante a gente... E não dá pra ter medo, né, Cleide? Por mais medo que você teve, mas você teve que enfrentar. Então, né, essa questão de empreender, de você fazer, de você buscar o novo, mesmo quando você resolveu vender a empresa, você se reinventou, né? Você foi em busca, você não teve medo, você teve que encarar, né? E com todas as dificuldades. Todos os dias se reinventar. Sim. E se desenvolver, sabe? Uhum. Olhar e seguir. Por quê? Porque é que nem eu falei antes, se você ficar parado, você não vai atingir suas metas. Não. E eu me vi que eu tinha que dar conta de tudo, sozinha. Porque eu contratei pessoas para me ajudar. Eu contratei pessoas de empresas grandes, de nomes grandes aqui de Pato Branco, de fora, pessoas que rodaram o Brasil, mas chegaram para trabalhar comigo e não fluíram. Então, assim, eu paguei salários altos para as pessoas me ajudar e eu tive prejuízo. Sim. Então, o que eu fiz? Eu pegava o telefone e corria atrás. Então, assim, eu quero dizer que a gente pode e a gente não pode desanimar. É isso aí. Porque sempre a gente consegue.
Se você tem vontade, né? Você consegue. Os objetivos teus são esses, você vai traçar suas metas e você vai conseguir. E era o que eu falava pra mim, você vai fazer porque você consegue. Por mais medo, por mais obstáculo que tenha, você, né? Passei por muitas provações, que nem eu falei, mas assim, eu conseguia... não tinha aqui, eu dava um jeito por aqui, sabe? E foi aonde eu consegui sair, porque as contas, as dívidas eram muito grandes. Então, quando eu saí desse trabalho, como eu falei, eu andava na rua pensando o que eu posso fazer para ganhar dinheiro. Olha só, né? Para mim poder dar condições melhores para os meus filhos e pagar as contas. Porque a empresa também eu vendi e eu demorei 4 anos para receber. Nossa, ainda mais. Eu recebi agora, porque faz pouco tempo que eu recebi a empresa. Os valores que tu tinha. Os valores pendentes. Então olha ainda só. me aconteceu tudo isso pra deixar com chave de ouro, né? A venda da empresa, que era o meu sonho, eu demorei 4 anos para receber. Meu Deus. E aí nesse tempo você se reinventou. Você foi em busca. Era algo que você nem sonhava um dia fazer, né? Não. Até então, enquanto casada, enquanto você trabalhava com o teu esposo, né? Tinha a empresa de você nunca se imaginou que talvez um dia você fosse trabalhar com a estética, com massagem, né? Com terapias, como você faz hoje. Então, olha só como que a gente não pode se prender ao pouco, né? Como é bom a gente se desafiar também a fazer novas coisas, porque assim você descobriu que você pode e que hoje, se você tiver que, acho que, fazer qualquer coisa, hoje nada mais te impede. Tranquilo, porque quando eu comecei a trabalhar na empresa de cosméticos, eu tinha que vender online. Eu trabalhava... só no catálogo ali? No catálogo, digitando e tal. Só que eu ganhava R$1.100. Nossa! Eu era uma empresária, eu saí, a proposta foi R$1.100, mas eu poderia ganhar 3 vezes mais. Sim. Se eu atingisse as metas. Eu não conhecia o produto. Você teve que aprender do produto. No primeiro mês eu bati 110% da minha meta. Meu Deus, olha só, né? Então assim, eu coloquei um objetivo na minha vida. Por quê? Porque eu precisava. Isso então aí. O que eu quero dizer é que a gente pode. Sim, é só querer, empreender é algo muito bonito. Sabe? Empreender é algo assim que você tem que ter visão. Tem que ter e você tem vontade, que olhar, né? Vontade, visão. E quando vem, você tem que fazer. Por quê? Porque você tem a oportunidade. É isso aí. E muitas pessoas não têm. Entende? Quantas pessoas não têm a oportunidade de fazer? Eu sou muito grata a Deus pela minha vida. Por tudo que eu passei. Sim. Por quê? Porque foi tudo experiência. Eu trago como experiência de vida. Experiência, é isso aí. As dificuldades, os sonhos, o que tive que segurar, o que não deu para continuar. Foi coisas que eu aprendi. Isso. Que nem tudo é como eu quero, mas eu posso fazer diferente. Isso aí, talvez pegar a parte negativa, mas tentar ver qual é o lado disso. E seguir, né? Porque vai existir os momentos, mas a gente tem que, né, passar por cima de tudo e seguir em frente. Porque você não assumiu só uma empresa sozinha, você assumiu uma casa, uma família sozinha. Uma família, né? E a estrutura, quando ele faleceu, então assim, a minha estrutura, o meu pilar não estava mais ali. Com certeza. E nesse momento que tudo isso veio acontecer, ele ficou hospitalizado 30 dias, né, em coma, e a gente pensava que isso não iria acontecer. Sim, nunca, né? Eu acho que... E foi, assim, uma superação muito forte que eu tive que ter. Sim. Porque eu tinha os meninos também. Pequenininhos, né? E continuei trabalhando com a empresa tranquilo. Só que veio as dificuldades. Ah, sim. E em 2016 eu resolvi vender. Então eu saí da empresa e foi aonde eu tive, assim, uma dor muito forte, porque era nosso sonho, sabe? Claro. Mas eu não consegui sozinha. Era mais uma vez que você estava passando por um obstáculo, tendo que superar tudo aquilo, porque além de você ter perdido já, você teve que de novo se reinventar, porque era o sonho de vocês que também estava indo, né? Tava se dispersando. O meu filho mais velho, ele não queria vender a empresa. Sim. Então, eu tive que
ainda ter esse discernimento de conversar, de aceitação dele, né? Então, assim, foi um momento muito difícil. Com certeza. Foi um momento, assim, que eu perdi o chão mesmo, sabe? Com a morte e com a perca da empresa. Então, foram 2 fases em 4 anos, assim, muito difícil. Decisões difíceis para tomar. E que só dependia de você, né? E a decisão, eu sempre falo que quando você precisa tomar uma decisão, que é só você, Sim. o certo ou errado, não é fácil. Não é fácil, porque daí assim, se você acerta, beleza, mas se você erra? Porque a gente e não a sabe. gente erra. Com certeza. Eu tive muitas pessoas que me apoiaram, né, me ajudaram muito, sou muito grata a muitas pessoas, como também a gente não teve apoio. Com certeza. Então, é nessas horas que a gente ganha força. Que a gente ganha inspiração para lutar, para seguir adiante, né? Claro, com certeza. Eu imagino assim, o que partiu, né? Qual era o teu sentimento daquele momento de você ter que enfrentar aquilo. Além de tudo, ter as barreiras, tipo, teu filho, por exemplo, não queria. Então, isso assim, tem que tirar forças, né? Isso que te torna essa mulher tão inspiradora que você é pra hoje, né? Com certeza pra muitas outras. E assim, aí veio a dificuldade com os filhos. Sim, porque estavam em fase de adolescência. Saúde que não tinha, o emocional, a perda do pai. Então, você ter que lidar com toda a situação, mais os filhos. Sim. Aí, o meu filho mais velho, ele tem uma alergia que... psoríase, né? Sim. Então, tudo isso veio do emocional. Eu tive que lidar com isso. Claro. Aí, depois, o mais novo diagnosticou com diabetes tipo 1. Então, isso tudo eu tive que... Você teve que colocar... porque eu não podia cair. Então, eu tive que manter a minha força num nível sempre... Força de mãe, de mulher, de empresária, de dona de casa. E pensando em empreender. Sim, porque você precisava manter a casa. E dependia só de você. Só de mim. Né? E aí, como que foi essa sua reinvenção? Depois que você saiu de tudo isso, porque, né, hoje tá aqui. Então, você saiu, você se superou. E aí, qual foi o próximo passo? Como que você conduziu? Então, quando eu saí da empresa, o propósito meu era ficar na empresa trabalhando com eles. Mas como a gente vendeu, eles acharam melhor que não. E eu saí assim, sem trabalho. Mas como eu não iria ficar em casa, né? Sim. E eu também precisava trabalhar. Até porque os meninos eram pequenos, né? Não tinham tem como nem eles... como você ficar dentro de uma casa, e eu precisava mesmo. Eu saí com uma dificuldade financeira muito grande. Nossa, eu imagino. E eu, assim... Um dia eu fiz um curso de oratória, eu estava no curso, e uma colega do curso falou para mim que tinha uma empresa que estava precisando de uma vendedora de produtos estéticos. Olha só. E no outro dia de manhã já fui lá. Quando eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu, ela era minha cliente da empresa. Olha, viu só que mundo. E aí ela falou, não, eu quero você sim. Como que você tá aqui? Eu contei a história para ela. E enfim, que comecei a trabalhar no dia seguinte com ela. Olha, que legal. Foi muito rápido, assim. Dia seguinte não, mas 2, 3 dias depois. E aí, quando eu iniciei a trabalhar lá, eu comecei a ver que, assim, na estética, tinha era muito amplo. Sim. Era muito bonito. Tem um leque de possibilidades, né? Entende? Então, assim, eu vendia online, eu trabalhava online. Minha região era a região Cascavel e região. Então, assim, eu não tinha contato com as clientes. Só fazia. Mas me incomodava de perceber que, às vezes, as clientes, as esteticistas não faziam tanto, né? Olha. Elas poderiam ganhar mais, mas elas pouco mais. não faziam, né? E aquilo me incomodou. Sim. E foi aonde eu falei pra minha chefe, eu queria fazer cursos. Olha. Aí ela falou, não, eu te ensino e tal, mas ela ficou meio assim, né? Aí eu fui... Porque ela sabia talvez que ia perder a vendedora dela. Eu ia sair, né? Então, claro. Aí ela falou pra mim assim... na verdade, eu fiquei uns dias, 6 meses trabalhando com ela, sem fazer curso. Mas teve a possibilidade de fazer um curso de limpeza de pele. E eu fui.
E eu, assim, me identifiquei muito nessa área. Olha, que legal. E comecei a trabalhar. Uma área totalmente oposta ao que você fazia, né? Que você Oposta. fazia administração, você fazia o Eu financeiro de uma trabalhava empresa. numa empresa de móveis. E eu saí de lá e vim para a área de estética, né? Olha só, então viu como a gente pode se diversificar, né? Pode. Como a gente às vezes nem conhece que a gente tem outras habilidades e que podem desenvolver. Mas antes disso, eu quero falar que eu andava na rua e eu pensava, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Mas eu preciso trabalhar com algo grande. Algo te cutucava. Eu andava na rua e pensava isso, Que sabe? legal, né? E veio essa oportunidade e eu não deixei passar. Então, eu fiz o curso, comecei a trabalhar com limpeza de pele. Então, eu trabalhava na loja durante o dia, 18 horas eu saía, ia para casa e começava a atender minhas clientes. E no sábado... Começou a atender no teu espacinho. Eu ia a domicílio nas casas. Olha só. Eu ia lá, fazia um tratamento facial, fazia uma limpeza de pele, eu fazia. E quando eu estava fazendo uma limpeza de pele, estava fazendo uma massagem numa cliente, inclusive muito amiga minha comadre, ela falou para mim assim, Cleide, você precisa fazer um curso de massagem corporal. Eu falei... E tu fazia massagem sem ter curso? Não, eu fazia o facial. O facial, mas fazia uma massagem junto. Mas eu fiz o curso junto com a limpeza de pele. Sim. Só aquilo. E aí ela falou pra mim, não, você tem que fazer corporal. Eu falei, você tá louca? Eu não vou fazer massagem corporal porque eu não gosto. Daí ela falou, mas você tem jeito. Talvez é só pelo toque, né? Olha, ela deve ter tido essa sensibilidade. Aí ela começou, daí eu falei, tá bom, então para de me incomodar, eu vou fazer o curso. E lá fui eu, fiz um curso aqui em Pato Branco, fiz em 2 lugares. Sim. Eu não gostei. Porque, parece que não era aquilo pra mim, sabe? Parece que tinha que ser mais. Aí um dia ela tava conversando comigo, eu falei, eu não gostei, eu não vou fazer. Olha só. Aí ela falou, você vai? Você vai porque eu já achei uma mulher e você vai pra Curitiba fazer os cursos. Olha. E você vai fazer o curso com a Renata França, que é, né, uma referência pra nós. Na área da parte estética mesmo. E eu falei, mas eu não fui ver o preço, né? 5 mil reais uma tarde de curso. Eu falei, você tá louca, né? Ela falou, tá aqui meu cartão. Olha, e você vai fazer. Como tem anjos, então, né? Então, caiu um anjo na minha vida. Claro. E eu fui. E foi aí que eu comecei a trabalhar com massagem. Eu fiz dia 23 de maio o curso. Eu iniciei a trabalhar com massagem o dia 31 de maio. Eu fiquei só fazendo massagem gratuita para aprender. E eu iniciei dia 31 de maio fazer as massagens, já faz 6 anos, né? 6 anos. E foi aonde assim eu me identifiquei na minha profissão. Olha. Voltei 30 de outubro, fiz outro curso em Curitiba. Tem vários, né? Assim, tem vários. Como se fosse várias especializações. Isso, e eu tenho um sonho de chegar lá e fazer mas todos os cursos com ela, né? Com essa tua garra e força de vontade, olha. É o meu... Com certeza vai, né? E além disso, você tem muito mais cursos na área, né, Cleide? Agora que você atua nessa área da massagem, limpeza de pele, que você falou. Sim. Mas o que mais que tu faz aí? Que depois você foi se identificando, foram surgindo outras coisas, né? Foi surgindo, assim, alguns... Foi abrindo leques, porque daí as clientes, elas vêm na massagem, elas gostariam de fazer um tratamento diferenciado para saúde mental, espiritual. E foi aonde eu entrei na área de barras de axis, né? Que eu fiz os cursos, eu tenho todos os cursos até aqui de barras. E agora, esse ano, eu fiz um curso de constelação familiar, que era um sonho meu. Sim. Que foi algo que me ajudou muito lá atrás, né? Quando eu precisei de ajuda. E eu me identifiquei muito, sabe? Sim. Algo que trabalha não só o físico também, né? Acho que você tá começando a compreender o ser humano não só fisicamente, assim, do toque, mas o que vem de lá de dentro, né? Porque eu sempre falo que a massagem, ela traz muita dor. Sim. As nossas dores trazem muito
Muitos sinais que talvez não sejam só físicos, né? Não é só físico. Então, Então, você pode, assim, com certeza. eu não me formei psicóloga, que era meu sonho. Sim, mas eu tá ali. tô atuando mais ou menos nessa área, né? Com certeza. Por isso que as Então, pessoas buscam você, né? É aquela horinha que você passa com a tua cliente Sim. e que você, às vezes, muda o dia dela, né? Claro, com Você uma palavra, porque às conversa. vezes ela nem vai tanto pela massagem lá. Não, Mas ela vai pra conversar, porque ela sabe que você vai ter uma palavra pra ela. é verdade. Né? Você vai ter algo que ela vai gostar de ouvir, ou que talvez não vai gostar de ouvir na hora, mas que depois ela vai refletir sobre. Nossa, então como é bom, né? As pessoas que chegam até você é porque eram pra ser, né? Na verdade, eu tenho, assim, um leque de cliente muito grande. Que bom. E eu atendo na minha casa, eu não tenho placas na minha casa de identificação de clínica ainda. Então, assim, é no boca a boca mesmo. É aquela conversa, vai lá na Cleide, faz com ela. Sim. E assim eu tô Tá com a agenda cheia. conseguindo, e já consegui muitas coisas pelo meu trabalho. Sim, porque Tudo você que eu se tenho é pelo meu manteve, trabalho. né? Depois que você se desfez da empresa, né, de vocês, foi isso que te Foi sustentou, isso que né? me sustentou, eu e os meus filhos. Hoje eles Até estão com quantos anos? O mais velho tem 24 e o mais novo 20. Nossa, e olha só, então pelo menos 10 anos. Foi 11. em 2017 que eu comecei, né? Mas 2018 que a coisa andou mesmo, né? Que As foi. coisas fluíram, né? Mas olha lá, né? Então, quanto tempo que isso manteve vocês, né? O trabalho, eu trabalho bastante. Porque eu inicio 7h30, 7 da manhã, eu paro às 9, às 10. Depende do horário que tem Eu não, clientes, as minhas clientes, eu tenho horários flexíveis, né? Então, aí eu trabalho durante o dia, eu atendo à noite, eu atendo no horário de almoço. Sim. Então, assim, você doar-se, se dedicar, você tem o retorno. Com certeza, né? É isso aí. Então, e isso é pra tudo na vida, Pra né? tudo, não só pro trabalho, né? Se dedicar a um amigo, se dedicar o que for. Se você se entregar de verdade e querer, você consegue. Consegue. Eu sempre falo, não adianta, às vezes, tem pessoas que às vezes ficam se lamentando ou se questionando, por que comigo, por que isso, porque... Não, né? É só, assim, a gente tem que olhar além de tudo isso. Além. Né? Não é porque surgiu um problema, uma barreira, uma dificuldade, um obstáculo que você vai se deixar abater. Você é prova disso. Imagina se eu tivesse parado lá atrás. Sim, ou se tivesse... em 2012, vai fazer 11 anos. Então, assim, pronto, vou parar porque eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho ambição de nada. Ou se desesperar, né? Porque a comigo... tristeza, ela vem. Sim. Ela faz parte. Agora, você não pode ficar no vitimismo. Não, entende? É ótimo, Cleide. Você tem que levantar a cabeça. Muitas vezes você fala assim, é melhor chorar, ficar aqui. Chora aquele dia, chora. Sim. Eu choro até hoje. Claro. Se eu não estiver bem, eu vou chorar. Isso, e o chorar faz bem, Faz né? bem, faz você bem. Como terapeuta, calma. Isso aí, você como terapeuta pode falar mesmo. E depois disso, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem, mas você não pode deixar de buscar conhecimento, cursos, né? Então, você tem que estar sempre se aperfeiçoando. Mas você tem que ter força e coragem. Isso eu trago comigo todos os dias. Com certeza, né? Por tudo que tu já... E não se limitar. Não, o limite... Não tem limite, né? Não tem limite. Isso aí. Nós não temos limite. Porque a vida tá andando. Isso aí. E se você ficar parado, vai ser o mesmo preço de você andar. É como eu sempre falei, assim, eu já passei por vários obstáculos também, né? Que as pessoas conhecem já a minha história. Mas eu sempre pensei assim, os dias bons e ruins têm que passar iguais. Então, se a gente tá num dia não tão bom, um dia ruim, o dia vai ter que passar. As horas vão correr no relógio. E o que adianta a gente baixar a cabeça e a gente se desanimar ou se desesperar? Como você falou, vai ter um momento de chorar.
vai ter um momento de desespero. Às vezes é bom isso, né? A gente precisa pôr pra fora. É bom, precisa. Mas pronto, põe pra fora, passou, né? E ergue a cabeça e vamos lá, bola pra frente. E eu sou assim com os meus filhos. Ai, que bom, Cleide. Hoje que privilégio eles terem uma mãe assim. Eles sabem, eu olho pra eles e falo, vamos que tem que andar. Sim. Então, o meu mais novo começou com 14 anos, já trabalhavam comigo na empresa. Com 9, com 8, com 7, eles iam pra empresa. Mas os filhos que têm pais, assim, empresários, já aprendem desde muito cedo, mas né? depois que o pai faleceu, pra ele não ficar em casa, ele foi trabalhar como menor aprendiz. Sim, olha. E o mais só. velho também entrou numa empresa, trabalhou e tá trabalhando até hoje, né? Trabalha lá. Mas eles têm o salário deles e eles têm que fazer. Só que eu sempre cobro. Sim. É só isso que vocês querem pra vocês? Ai, olha que legal, Cleide. Então, assim, o mais velho, ele optou por fazer faculdade. O mais novo não quis estudar. Eu falei, tudo bem. Agora você entra, né? O mais novo, você entra na parte que você tem que ter uma profissão. Sim. Se você não tiver um diploma, você tem que ter uma profissão. Isso aí. Então, assim, eu cobro muito isso. Sabe? E é isso que empurra eles pra frente, é isso né? que empurra. Vamos fazer um negócio, mãe, o que você acha? Eu não sei, se virem. Isso. Se errar, tá tudo bem. Se você errar, vamos lá, vamos fazer, vamos ter experiência. Claro, né? Porque às vezes é nos erros que a gente aprende muita coisa. Eu aprendi muito com os erros. Claro. Entende? Eu errei por não saber. Eu carreguei uma culpa que não é minha culpa. Por quê? Porque eu não sabia. Sim. Era aquilo que eu tinha para aquele momento. E eu fiz você aquilo. fez o melhor que eu pude para aquilo ali. Então hoje eu sigo na minha área com leveza, com tranquilidade, com amor, né? Isso não tem preço, eu recebo minhas né? clientes sempre sorrindo. Sim. Eu não tenho dificuldade com eu não tô bem, eu tô de mau humor. Elas podem até perceber que eu não estou quando muito começam bem. a te conhecer, talvez percebam, né? Mas eu não deixo isso passar para elas, Sim, até porque, né, os nossos clientes, os nossos pacientes não precisam, né, ter então, a gente anda numa linha, assim, de alegria. Um trabalho que a gente gosta é um trabalho de alegria. Claro. E ele é gratificante, porque ele te dá o retorno. Sim, um retorno, tanto um retorno pessoal quanto profissional e financeiro, né? Porque quando a gente faz com amor, o retorno vem. Vem. Isso aí, que bom. E agora, Cleide, me conta um pouco, quais são os teus sonhos ainda? O que você almeja pra você? A Cleide daqui a alguns anos, assim, como que você se vê lá? Olha, realmente, o meu sonho é terminar os cursos com a Renata. Que legal. É um objetivo que eu tenho. Sim. É algo assim grande, né, ainda pra mim. Mas eu quero seguir minha área. É grande, mas não é impossível, não, né? Não, é isso impossível. aí. É um sonho que eu sempre falei que eu queria fazer todos os cursos com ela. E eu fiz 2, né? Então ela tem 6, 7 cursos. E assim, na área que eu estou hoje, eu quero estar sempre me aperfeiçoando, né? Então, esse sonho de ter a minha clínica também, que legal. Né? Que hoje eu atendo. Você já tem o teu espaço, mas né? Você quer ter algo mais. Mas eu tenho assim um sonho de ter não necessariamente algo muito grande. Sim. Porque eu gosto de atendimento com as minhas clientes que eu faça. Sim, muito individualizado, aconchegante. Mas eu tenho esse sonho de abrir a minha clínica. Claro. E trabalhar, né? Ter um espaço maior. Né? Isso aí, mas claro, com toda essa tua disposição, essa tua força de vontade, eu não tenho dúvidas que logo tu tá. É um sonho que eu vou realizar. Vai, isso aí. E se a gente não tem sonhos, eu acho que a gente não tem... Não tem mais um motivo de viver. Qual é o motivo de você levantar da cama se você não tem um sonho, né? E o sonho só é grande e impossível se você não tem vontade de chegar até lá, né? Porque se você tem força de vontade e se você coloca um foco naquilo, com certeza você alcança. Não importa o tamanho que seja. Eu tinha um amigo meu que sempre falava assim, você tem que ter força, fé e ser otimista. Isso aí. Se você não tiver otimismo nas coisas, também você não vai chegar. Não vai chegar lá, né? Então, porque assim, tudo difícil. eu trago isso comigo sempre, né?
Que às vezes você dá aquela segurada, né? E é normal, né, Cleide? Mas não você é tem assim... que estar sempre de cabeça erguida, você tem que estar sempre motivado. Motivado, né? E se você tá em busca, se você tem relacionamento com pessoas também que te ajudam a te empurrar pra frente, é natural que vai ter algum dia que outro que a gente vai desanimar, que talvez vai surgir um problema. Olha a situação que você nos colocou no início sobre a sua neta. Poxa, eu não consigo nem mensurar o que você sentiu naqueles momentos, né? Então, assim, nem assim você não desanimou. E, claro, teve dias que com certeza te fez você refletir, fez você questionar, né? Muitas coisas. Acho que primeiro de tudo a gente questiona Deus, assim, também, né? Primeira coisa. Porque eu já me senti e já vivenciei isso. Quando eu tive a notícia do descobrimento do meu câncer, enfim. Primeira coisa, eu penso, assim, que... Embora tenha sido rápido, né? Meu Deus, por que comigo? Meu Deus, por que você tá fazendo isso? Acho que é a primeira coisa que você também deve ter questionado. Mas, assim, a partir do momento que você tem fé, como você falou, e que você tem um foco e que você acredita que aquilo é momentâneo e que talvez aquilo a gente precisa passar, acho que isso, né, te torna um pouco mais resistente às situações que a vida nos traz, né? Eu, assim, as duas experiências muito forte, né? Sim. Claro, eu perdi irmão, perdi pai, mas dentro de casa, assim, Claro. é muito forte. E você, quando você tá passando por isso, você não consegue pensar. Não, acho que a gente perde raciocínio, né, um pouco. Você fica triste com Deus, você fica triste com as coisas que não é a hora da pessoa. Ela veio, o ciclo dela, o ciclo do meu marido era até os 37 anos, ponto. Isso. A minha neta era 29 dias. Sim, Anjo. E quem somos nós para questionar isso? Né? E a gente precisa ter aceitação das coisas. Isso. Por mais difícil que seja, você tem que aceitar. Tudo foi como foi. Isso aí. E não tem você mudar. Eu vou conseguir mudar essa história? Não. Passado. Então... É isso aí. E assim, já foi. Agora adianta você viver remoendo esse passado? Não dá, né? Não, é o que eu falei. Você vai viver num vitimismo, né? Isso, justamente. E você não vai progredir no que você vai fazer. Você não vai conseguir chegar nos teus sonhos. Por quê? Porque você vai ficar limitado àquilo. Isso. Eu tive início de depressão. Mas eu joguei meus remédios no lixo. Porque eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Sim. Eu preciso criar meus filhos, eu preciso erguer minha cabeça. Eu joguei a fluoxetina no lixeiro. Olha só, Cleide. E eu não me arrependo disso, porque eu não precisei dela. É isso aí, a partir do momento que você determinou que aquilo não é pra tua vida, por isso que você se torna essa mulher tão inspiradora que a gente gosta tanto de conversar e de ouvir, né? Porque assim, é determinação, é isso que eu acho que é um ponto-chave, assim, da vida das mulheres hoje. Pensar assim, claro, tem momentos que a gente precisa de um auxílio, você precisou um tempo, talvez, desse auxílio. Mas você também tem que colocar essa determinação. Eu acho que isso a gente também tem que deixar de mensagem, né, para as mulheres que estão nos assistindo. Com certeza. A gente precisa ser determinada, a gente precisa acreditar. E o que você colocar para tua vida, na verdade, as nossas palavras têm muito poder, né? Tem muito poder. Então, o que você profetiza, aquilo vem para você. Vem para você. Né? E quando eu falei, eu tomei 2 comprimidos, me fez muito mal. Olha. Eu pensei, eu vou viver com isso, né? Eu preciso ter força, eu preciso seguir a minha vida, né? Então eu deixo assim, você tem que se abrir para o novo. Com certeza. Porque se você ficar ali atrás, você vai depender de remédio. Isso aí. Porque não é fácil, mas você consegue. E todo mundo consegue. Não é só eu. Todo mundo consegue. Sim, é só ter determinação. Então, você tem que ter essa determinação, essa força, essa autoestima elevada para você conseguir. Isso aí. E se talvez sozinha é difícil, procura ajuda. Né? A gente não precisa ter medo nem vergonha de procurar ajuda, né? Hoje a gente tem muito, né? O conhecimento. Muito amplo demais. Muito amplo. Então, assim, é o que eu falei no início. É você ficar... É você querer ir
ou você querer ficar parado. Então, essas são as duas opções. São 2 caminhos, né? 2 caminhos. Isso eu falo também lá em casa. Nós temos 2 caminhos para seguir. Isso. O certo e o errado. Então, a escolha que cada um fizer para sua vida, as consequências vão ser as suas escolhas. É isso aí. Meu Deus, não tem... Então, é 2 caminhos. Isso. E se a gente ficar vivendo o passado, a gente esquece de viver o De presente. viver o presente. Né? E é isso aí. Que o futuro não tem, mas o presente tem, né? Tem. Então, Isso. Vamos viver bem aqui, né? Porque hoje a gente tá aqui, né? Isso aí. Com certeza. E eu acho assim, então, né, que agora, o que tu teria talvez de mensagem, Cleide, pra deixar, assim, pra essas mulheres que estão nos ouvindo, né, como um fecha, assim, bem importante, que assim, algo que você gostaria de passar para as mulheres. Apesar de todas essas coisas bonitas que você já falou, eu acho que as suas palavras sempre estão muito sábias, assim, de colocar, né, esse incentivo, essa positividade nas tuas palavras. O que você fecha tudo isso para nós, assim? Eu digo assim, não desista. Isso aí. A vida, ela é muito bonita. E a gente precisa estar bem para viver. Claro. Então, a minha mensagem é força, fé e determinação. Tá? Que é o eu que acho que isso é o que mais a gente precisa. Porque se nós tivermos a força de querer, nós vamos conseguir com fé chegar numa determinação. Isso aí. Entende? Então, eu sempre fui assim. Eu me determinava, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Então, seria isso. Não tem, né? Não tem segredo também, não se tem for segredo. Pensar, né? Não tem segredo. A gente ter um foco, como você falou, ter a força de vontade para agir, uma fé, né? Tem que ter uma confiança. Uma confiança. Né? E isso, independente, mas assim, uma determinação, né? Ser determinada. Você tem que determinar o que você quer. As dificuldades e os obstáculos e os dias ruins vão sempre existir. Todos os dias. Né? Mas se a gente tá mais fortalecida, eu acho que não tem erro. Não tem ir pra trás. Não né? tem. Ai, Cleide, muito bom conversar contigo. Assim, olha, a gente teria... Né? Se fosse entrar nos detalhes dos assuntos, a gente ficaria aqui por horas e horas. Dá um livro. Né? Dá um livro, justamente. Mas que bom, eu sou muito grata, Cleide, de você ter aceitado esse nosso desafio, esse convite de estar aqui, se abrindo, porque eu falo assim, toda vez que a gente fala das nossas dificuldades, talvez conta as nossas histórias, mexe nas feridas, né? Cutucam de novo. Nos faz relembrar, nos faz sentir de novo, mas às vezes é bom, né? Bom pôr pra fora. E ainda mais a tua história, assim, tão inspiradora e tão legal, que vão ajudar muitas mulheres que às vezes estão lá, né? Um pouquinho tristes, um pouco sem sentido na vida, mas que vão olhar pra ti e vão dizer, poxa, mas olha o que a Cleide já venceu. Então eu também posso. Né? E eu sempre falo para todas as mulheres que eu converso, enfim, que se eu conseguir, você também consegue. Né? Então não tem por que a gente se abaixar para as coisas, a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Com certeza. Então, muito obrigada mesmo. Depois a gente vai deixar, né, para quem está nos assistindo, o teu contato, o teu nome certinho. Quem quiser conversar mais contigo, eu acredito que você não vai se opor, né? Com certeza. De conversar. Eu também sou muito grata ao convite. Imagina. Teu e do Fernando. Gisele, sim. É isso que a gente precisa. Sim. É estar junto com as mulheres. Isso, é inspirar, né? É trazer para dentro do novo, né? Que hoje é o novo. Isso. Não, temos que seguir, é um caminho só. É um caminho só, né? E é isso aí, se a gente não... O que a gente puder fazer, né? Seja com uma palavra, seja com um carinho, seja com, né, uma conversa, né? Se quiserem ir lá conversar. Com certeza. Mas, assim, o que a gente puder fazer, né? A gente tá sempre... eu estou sempre aberta para conversar,
para atender, para né? Tomar um café, tomar um café, um chimarrão, que também muitas é muito... clientes minhas, elas só vão tomar um chimarrão comigo. Isso, E aquilo parece que renova. Renova, né? Às vezes é só aquela conversa que precisava. Até a dor passou já, né? Então tá bom, muito obrigada mesmo. Obrigada e aí a gente encerra por aqui a nossa conversa, que foi muito gostosa. Alguns detalhes eu não conhecia da tua vida e fiquei muito, né, assim, surpresa de saber. E com certeza você me inspira, já te falei isso outras vezes. Muito obrigada. E né, vai ser sempre uma inspiração e até uma referência de mãe, de empresária, de empreendedora, né, com muita força aí. É muito bom ficar contigo, conversar contigo. Obrigada, Gisele. Obrigada.